Na segunda metade do século XVI, os produtos que vinham das Índias e eram oferecidos por Portugal, eles deixaram de ser interessantes na Europa, porque já havia outros países, como por exemplo a França e a Inglaterra, que estavam distribuindo esses produtos orientais, que eram as especiarias. Eles estavam distribuindo esses produtos na Europa. Então, por isso, a Europa deixou Portugal de lado nessa questão. A Holanda, que era a principal parceira comercial de Portugal, ela fazia a distribuição dos produtos lusitanos pelo Velho Mundo e ela também participava ativamente com capitais e com contatos do tráfico negreiro. No século XVII, a Holanda rompeu as relações que tinha com Portugal sobre o Nordeste brasileiro, que era a área em que ela ocupava. E esse rompimento de relações, ele se deu em especial na distribuição do açúcar. O açúcar, ele era o principal bem português depois que houve uma queda na venda dos produtos orientais para a Europa. Durante o período da União Ibérica, a colônia portuguesa na América descobriu um desenvolvimento na produção pastoril. Então, no final do século XVI, novas terras de grupos indígenas no Nordeste foram conquistadas. E com isso possibilitou a expansão da criação de gado em regiões da Bahia e de Pernambuco, que eram regiões conhecidas por serem as maiores produtoras de açúcar. Então, quando os holandeses chegaram a essa região, eles fizeram com que a Bahia se tornasse muito resistente à ocupação e à presença deles. Por causa disso, tudo o que era destinado à pecuária, ao agropastoril, foi sendo abandonado. O que também contribuiu para desarticular a produtividade naquela região foi quando as tropas ibéricas chegaram ao Nordeste para lutar contra os holandeses que estavam ocupando aquela região. Em consequência disso, a região de Piratininga, que atualmente é a cidade de São Paulo, ela se tornou um importante centro de distribuição de alimentos e também de fornecimento de mão de obra indígena, inclusive militar, para a região Nordeste. O problema é que essa região ela não tinha suas necessidades econômicas muito bem fortalecidas, sabe? As entradas e as bandeiras, elas eram expedições realizadas para o interior. Elas tinham como objetivo a busca por minério, por jazidas de ouro e também a busca por índios para serem usados como mão de obra. Elas tiveram também como consequência uma expansão do território. As bandeiras aconteceram principalmente na época em que houve a ocupação holandesa e eram as expedições feitas pelos homens que eram reconhecidos na organização das bandeiras e que tinham como principal objetivo a caça e o aprisionamento dos indígenas para que eles fossem utilizados na mão de obra e também como militares, principalmente na luta contra a expulsão dos holandeses daquele território. As entradas,
eram as expedições financiadas pela coroa, que quando se viu naquela crise do açúcar, na metade do século XVII, ela não viu como eu posso dizer, outra solução, senão mandar exploradores para o interior da colônia, para que eles achassem jazidas de metais preciosos, de ouro, para enriquecer a coroa, já que eles estavam em uma crise. Quando eles tivessem oportunidade também, caso houvesse essa oportunidade, eles também tinham como objetivo assim, capturar os indígenas para que eles alimentassem o mercado escravo da colônia. Por causa do ouro brasileiro, a população portuguesa ela acabou diminuindo consideravelmente entre os anos de 1700 a 1730. A gente também pode citar que a extração de ouro brasileiro ela acabou enriquecendo de forma rápida e fácil, e com isso a mineração ela exigia um abastecimento de alimentos, tecidos e escravos para as cidades mais populosas, para as cidades mais urbanizadas da época. E com isso a gente pode citar algo que aconteceu naquela época, que foi o comércio interno interligado, que é tipo pelas regiões, como por exemplo o sul e o sudeste se dava pelo tropeirismo. O tropeirismo ele é basicamente o comércio de gado bovino e equino entre Rio Grande do Sul e a capitania de São Vicente, em São Paulo. E dessas duas regiões era transportado para Minas Gerais e Goiás. Também era muito comum aqui no sul o comércio de charque e couro, transportado no lombo das mulas. Os tropeiros eles guiavam o gado vivo pelo caminho das tropas, que partia de Viamão, no Rio Grande do Sul, até Sorocaba, em São Paulo. E eles percorriam mais ou menos uns 1.000 quilômetros. Os pontos de pernoite que os tropeiros utilizavam para descansar e colocar o gado para descansar também eram conhecidos como pouso de tropas. E eles utilizavam esses pousos para fazer comércio. E com isso contribuiu bastante para o povoamento do sul, porque deu origem aos estados de Santa Catarina e Paraná. O feijão tropeiro ele era a base alimentar dos tropeiros que abasteciam os polos minerais com gado e mantimentos. Inclusive, um dos pratos culinários de origem no século XVIII era combinando esse mesmo feijão tropeiro com farinha, toucinho e charque. Durante o período da União Ibérica, a colônia portuguesa conheceu um novo desenvolvimento em sua produção agropastoril. Foram conquistadas terras de novos grupos indígenas no Nordeste, fato que possibilitou a expansão da criação de gado em regiões da Bahia e de Pernambuco. A região de Piratininga tornou-se centro de distribuição de mantimentos e de fornecimento de mão de obra indígena para a região Nordeste. O gado ganhou espaço na economia colonial tanto no Nordeste como no Sul, e depois para a região Centro-Oeste. Novas frentes econômicas foram abertas no Brasil, especialmente com a crise do açúcar. Foi necessário para Portugal estimular novas capacidades produtivas em sua colônia. Precisavam encontrar um novo produto que trouxesse riqueza imediata. Portugal, aproveitando-se então do conhecimento e da influência possuída pelos bandeirantes, estimulou a busca do ouro no território brasileiro. Sendo assim, o polo econômico da colônia mudou em 3 sentidos: do Nordeste para o Sudeste, do litoral para o interior e do campo para a cidade. Com as mudanças sociais, também surgiram serviços urbanos como carpintaria, alfaiateria, barbearia, advocacia, medicina, artistas, padres, militares, funcionários públicos, dentre outros. Esses faziam parte da classe média. Também existiam os polos extremos das classes sociais, o da riqueza, os senhores dos escravos, e o de pobreza, os escravos. A vida dos escravos também mudou, porque nos engenhos de açúcar, as chances de conseguir alforria eram menores do que na mineração. E na mineração também premiavam os escravos com descobertas. Isso era para incentivar o trabalho deles. E muitos escravos, depois de terem conseguido a liberdade, continuavam trabalhando na mineração.